Hoje vamos dar continuidade à nossa série da árvore genealógica de Jesus, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar de um homem chamado Zorobabel. Repete comigo, Zorobabel. Nome difícil, mas ele foi um grande homem, amém? Então nós vamos ler aí primeiro, Mateus capítulo 1, versículo 1, Leozinho. Meu craque Leozinho. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, que nós vimos na última pregação, e Salatiel gerou a Zorobabel. E o 17, Leozinho? 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Então eu falei aqui, eu tenho falado, 14 vezes 3 são 42. Porém, Jeconias aparece na deportação indo e voltando. Então são 41 gerações. Amém? Já falamos aí algumas, eu não me lembro qual que nós estamos, mas faltam poucas. Amém? Então hoje nós vamos falar de Zorobabel. Feche seus olhos, por favor, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado seja o teu nome no nosso meio. A tua glória e o teu poder sempre vão ser aperfeiçoados dentro de nós. A nossa oração este dia, Deus, é que o teu Espírito Santo possa nos tomar por dentro e nos revelar segredos e valores que muitas vezes nós não conseguimos entender. O desejo do nosso coração é: fala conosco neste dia. Todo e qualquer espírito de distração possa ser retirado pelo poder do nome de Jesus. Acampa os teus anjos nesta casa, muralhas de fogo sejam colocadas em volta deste lugar, e que a tua glória, a manifestação do teu poder, a tua glória, a manifestação do teu poder, venha se aperfeiçoar naquilo que nós viemos buscar neste dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Então vamos lá, Zorobabel. Zorobabel, o significado do nome Zorobabel é concebido e nascido na Babilônia. Então Zorobabel, ele é filho de Salatiel. Zorobabel, ele voltou da deportação com Jeconias, seu avô, e ele foi levantado, a gente vai ver daqui a pouco, ele foi levantado para ajudar na reconstrução do templo, amém? Ele foi levantado por Deus para poder reconstruir e organizar todos os turnos de adoração no templo. Esse homem, ele foi levantado por Deus, mas antes de dar continuidade a Zorobabel, eu quero voltar um pouquinho, para a gente voltar e lembrar de tudo que nós começamos a falar, amém? A Bíblia diz que quando Deus ele tira o povo de Israel com mão forte do Egito, a Bíblia diz que Deus tira com mão forte do Egito, aí eles atravessam o Mar Vermelho, vocês conhecem a história, eles entram numa terra prometida, mas Deus havia dado uma ordem no Sinai para Moisés. Quem entra na terra prometida é Josué, mas Deus levanta Moisés no Monte Sinai um pouco antes e fala assim: Moisés, avisa para o povo que quando eles entrarem na terra, eles vão precisar cumprir todos os meus mandamentos. Eles não vão se envolver com
necromantes, em outras palavras, com cartomantes, com pessoas que adoram outros deuses. Eles têm que se guardar, eles não podem ter relações com outras mulheres, os homens, as mulheres com outros homens, eles não podem se misturar, porque vocês, em outras palavras, são consagrados ao Senhor. Então Deus dá uma série de ordens para que o povo não fizesse aquilo que deveria ser feito, amém? Naquela época, quando eles entram na terra, eles são governados pelos juízes. Quando você vai ver a Bíblia, o livro de Juízes, Deus levantava homens, né, como o caso de Otiniel, Débora, Sansão, Samuel, vários juízes. Esses juízes, eles recebiam de Deus uma ordem, uma palavra, e eles davam uma ordem, eles eram um intermediador entre Deus e o povo e Deus. Então, quando Deus queria falar com o povo, falava com os juízes. E quando o povo queria falar com Deus, o povo falava com os juízes se reportavam a Deus. Estamos juntos até aqui? Os juízes, depois de um tempo, todos os juízes se levantam. O último juiz na Bíblia é Samuel. Samuel depois chega em 1 Samuel, a gente vai ver lá que 1 Samuel, o povo de Deus, que era um povo separado por Deus, um povo escolhido de Deus, um povo diferente dos outros povos, o povo de Deus resolve ser igual aos outros povos, né? Eu quero aqui abrir um parênteses, que é importante, e eu peço que nessa noite você fique com os ouvidos bem abertos, porque eu creio que o Espírito Santo vai te revelar coisas, segredos, que você vai entender algumas coisas, e lá na frente a gente depois vai falar sobre isso. Nós não fomos chamados para viver da forma como os outros lá fora vivem. Nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Deus nos plantou nesta terra para que nós possamos mudar os ambientes a qual nós entramos. Todo e qualquer ambiente em que nós entramos, não são os ambientes que nos transformam, mas somos nós que somos chamados por Deus para transformar ambientes. Por isso a Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, aquele lugar será abençoado. Amém? Se você for para o livro de Juízes, capítulo 1, depois, eu não quero entrar nisso agora para não confundir, mas você vai ver que lá Deus levanta Simeão e Judá e manda eles irem até uma terra, né? Canaã, para que eles fossem lá e eles lutassem contra um homem chamado Adoni-Bezeque. Eu já falei sobre isso aqui. Porque Canaã era uma terra amaldiçoada por Noé. Lembra que Noé amaldiçoou seu filho? Canaã. Então Canaã se tornou amaldiçoada. Então quando Deus levanta Abraão e manda ele ir para Canaã, não é para que Canaã abençoasse Abraão, mas é para que Abraão abençoasse Canaã. Porque o lugar onde nós chegamos é um lugar que precisa ser abençoado com a nossa presença. O lugar pode ser amaldiçoado. Nós, como crentes, filhos de Deus, do Deus Altíssimo, quando entramos nesses ambientes, esses ambientes precisam ser transformados. Se não acontecer alguma coisa nesse ambiente, o problema não está com Deus, mas está conosco. Será que de fato estamos carregando a glória dele? Amém? Então, quando os juízes, e depois o último juiz é Samuel, e aí o povo resolve ser igual aos outros povos. Então eles pedem um rei. E Deus começa a dizer, tudo bem, se eles querem um rei, vamos dar um rei para eles. Eu os chamei para serem diferentes, mas se eles querem ser iguais aos outros, não tem problema nenhum, eles que escolham. Porque Deus sempre colocou, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, eis que ponho diante de vocês a bênção e a vida, a maldição e a morte. Escolha, a escolha sempre vai ser nossa. Se nós vamos servir a Deus ou se nós vamos servir ao inimigo, a escolha sempre vai ser nossa. Deus nunca vai intervir numa escolha que é nossa. Amém? Então nós precisamos entender o que nós vamos escolher. E aí eles querem ser iguais aos outros e eles pedem um rei. Então Deus levanta um rei chamado Saul. Repete comigo, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e ali se começa a monarquia. Então Saul é o primeiro rei. Saul, quando você vai estudar a história de Saul, Saul ficou no trono por 40 anos, mas nos 2 primeiros anos de Saul, ele já foi rejeitado por Deus. E ele ficou mais 38 anos no reino sem aprovação de Deus. Eu tenho dito muito nesta casa que nem tudo que brilha é ouro. Nem sempre aquilo que está dando certo tem aprovação de Deus. Muitas vezes as coisas estão dando certo, mas Deus já não está mais naquele negócio. O problema não é dar certo, o problema é estar debaixo da bênção de Deus. E por isso a palavra de Deus em Provérbios 1,7 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um homem que teme a Deus é um homem que tem sabedoria. Terça-feira nós estávamos numa célula e um jovem que foi levar a palavra, ele sempre vem aqui, tá? O jovem que veio trazer a palavra lá na célula, um menino que está se convertendo agora, ele falou sobre, eu acho que foi ele que falou sobre temor, que o temor ao Senhor é o princípio, o pai dele falou sobre temor,
que às vezes tem temor a Deus. E quando você teme a Deus, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus acima de todas as coisas. Se todos nós, né, tivermos temor a Deus, eu posso garantir para você que muitos dos pecados que nós cometemos, nós não cometeríamos. Porque nós iríamos temer a Deus e antes de fazer alguma coisa, iríamos ficar preocupados com como será a forma como Deus vai receber aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então Saul se levanta como rei, depois ele faz um reinado ruim. Você se lê lá depois na tua Bíblia, lá em 1 Samuel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul, e aí no capítulo 16, Deus levanta um menino, um jovem chamado Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, foi o melhor rei que já existiu até hoje em Israel. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, errou muito, errou até mais do que Saul. Mas Davi tinha uma coisa que Saul não tinha. Davi tinha verdade no coração. E por isso quando Deus nos deu essa frase, não somos perfeitos, mas somos de verdade. Se você entender de verdade o significado dessa frase, muitas coisas vão virar na tua vida. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas de verdade. Ele está procurando pessoas que sejam sinceras, que quando pecarem, quando caírem, ao invés de argumentarem alguma coisa, como Saul costumava fazer, fizessem como Davi, que lançava o rosto em terra e se arrependia, rasgava as roupas e colocava a cinza sobre a cabeça, como se fosse um sinal de arrependimento. Deus ama pessoas que se arrependem das coisas erradas que elas fazem. Amém? Então, quero adiantar um pouquinho mais. Então Davi foi esse cara. Davi teve vários filhos, mas um desses filhos foi Salomão. Salomão, ele começa muito bem o seu reinado. Ele começa sacrificando 1000 bois. No final ele se deita com 1000 mulheres. Salomão trocou os sacrifícios pelos prazeres. Salomão começou de uma forma plena. Ele orou, 1 Reis capítulo 8, ele orou na inauguração do templo, fogo desce do céu. Salomão tinha intimidade. Salomão vai julgar a primeira causa, trazem 2 crianças, já falei aqui. Ele pega uma espada e fala assim: eu vou cortar no meio. A mãe verdadeira diz para não, para entregar para outra. Salomão percebe que ela é a mãe de verdade. Porque quem é de verdade, por mais que muitas vezes tenha que perder, vai perder em benefício daquele que vai ficar bem. Amém? Então Salomão, ele se levanta. Salomão tem um filho chamado Roboão. Só que antes de nascer Roboão, a Bíblia diz que Salomão, ele começa a se relacionar com várias mulheres, começa a adorar a outros deuses. Então ele perde a aprovação de Deus. Ele já não é mais aprovado por Deus. Deus já não se aprova mais o reino. E agora Roboão se levanta, e no reino de Roboão, Deus resolve dividir a tribo. Porque o reino de Israel, ele era único. Estamos juntos até aqui? O reino de Israel, ele era único, e agora quando nasce Roboão, o reino, ele é dividido em 2 partes. Aí vem a tribo do norte, Samaria, e vem a tribo do sul, Judá, Jerusalém. Amém? Então quando você lê na tua Bíblia o livro de Reis, quando diz que um rei se levantou e o outro rei tinha tantos anos de reinado, é porque está falando de uma tribo e está falando de outra tribo, né? Quando você vai para o livro de Crônicas, o livro de Crônicas ele foi escrito pelos cronistas, e o livro de Crônicas, na verdade, ele relata aquilo que os reis viveram nas suas épocas. Amém? Então, quando Roboão ele assume o trono, Deus divide o reino, e ali começa agora uma divisão entre a tribo do norte e a tribo do sul. E você vai ver muitas vezes eles lutando entre si. Aí você vai ver o mesmo povo se degladiando. É muito triste dizer isso, mas nos dias de hoje continua acontecendo a mesma coisa. O povo de Deus, ao invés de se unir e lutar contra o inimigo, o povo de Deus, eles começam a se degladiar, um acusar o outro de outras coisas. É muito triste dizer isso, mas a história continua. Enquanto as pessoas não entenderem de fato o que Jesus veio trazer a essa terra, as pessoas vão perder muito tempo, vão gastar energia e não vão chegar no lugar onde desejam. Amém? Então aí a gente entra na divisão do reino. Aí a gente começou a falar sobre a árvore genealógica, e nós chegamos agora em Zorobabel. Então Zorobabel, eu quero que você lembre só de um detalhe, né? A Bíblia diz que no reinado de Jeoaquim, né, Nabucodonosor invade a Babilônia, invade Jerusalém. Ele destrói Jerusalém por completo. Ele pega todos os utensílios, ele leva para a Babilônia. Chega lá, ele leva o povo cativo. Foram 4 momentos de cativeiro babilônico. Foram 4 momentos em que o reino da Babilônia invade Jerusalém. No último, eles destroem tudo por completo. Você lembra? Eles levam todos os utensílios, né, de ouro, copo de ouro, taça, escudo, leva tudo. E destrói completamente Jerusalém e leva tudo para a Babilônia. Aí agora, Deus na Babilônia, agora o rei
quando eu digo filho, é da árvore genealógica de Nabucodonosor, amém? Se levanta um homem chamado Belsazar, e esse homem é um rei. Ele começa a usar os utensílios do palácio, ele estava embriagado, e de repente vem uma mão, começa a escrever na parede, né, dizendo que viria uma justiça sobre o seu reino. Ele fica apavorado, ninguém consegue decifrar o que está escrito. Aí a mãe dele diz que tem uma pessoa no seu reino chamado Daniel. Daniel aparece em cena. Daniel vai e decifra o que está escrito e diz para ele o seguinte: o teu reino foi colocado em xeque e foi achado em falta, e hoje ainda Deus vai tirar o reino de você. A Bíblia diz que naquele mesmo dia Ciro, rei da Pérsia, invade a Babilônia, mata Belsazar, e agora Ciro, ele assume o poderio ali na Babilônia. Amém? Estamos juntos até aqui? E quando ele faz isso, a Bíblia diz que Ciro faz um decreto. Ageu capítulo 1 fala que Ciro faz um decreto, e ele ele diz que quem quisesse voltar para Jerusalém, coloca para mim, Leozinho, coloca Esdras capítulo 2, versículos 64 e 65. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Se você, tá bom, só aí. Se você fizer uma conta assim, mais os 200 cantores, isso está dando aproximadamente 4.900 e pouco. 49.900 e poucas pessoas. Por isso que eu tenho dito aqui que no livro de 1 Crônicas diz que aproximadamente 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. Lembra? Amém? Então aproximadamente 50 mil judeus voltam para Jerusalém, porque na Babilônia era um lugar que podia ter culto, podia ter adoração. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. O grande problema é que a história, ela continua se repetindo. Nós precisamos ler a Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, e trazer para o lugar profético e entender aquilo que Deus está falando, né? O povo estava cativo na Babilônia. Agora Deus levanta um rei chamado Ciro, que era rei da Pérsia, não era do seu povo. Deus usa um homem ímpio para poder abençoar o povo de Israel. Aquele homem faz um decreto e diz: quem quisesse voltar poderia. Olha que coisa interessante, nem todo mundo voltou, né? Nos dias de hoje, Deus, ele nos dá a prerrogativa de poder voltar para o seu reino, voltar a adorar o Senhor de todo o coração, mas nem todas as pessoas querem. Tem muitas pessoas que querem continuar na Babilônia. Elas vêm para a igreja, elas assistem culto, mas elas continuam na Babilônia. Elas querem vir para a igreja, estar diante de Deus, elas choram na presença de Deus, mas elas querem continuar na Babilônia. E a Babilônia não é um lugar geográfico. A Babilônia é um sistema corrompido que o mundo oferece para mim e para você. A Babilônia são valores e prazeres que desagradam a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos cochear entre dois pensamentos: ou nós somos firmes em Deus, ou nós somos completamente esfriados nele. Amém? O livro de Apocalipse chega ao ponto de dizer que ou você é quente ou você é frio, porque quando você é morno, Deus tem vontade de te vomitar da boca. Você está aí comigo ou não? Então dá um amém aí. Então a gente precisa entender isso. Ou nós somos cheios de Deus, ou nós somos completamente vazios de Deus. O que nós não podemos é ficar em cima do muro. Um dia eu sou quente, um dia eu sou vazio. Um dia eu escuto, e aqui, por favor, eu vou falar isso, mas não vamos entrar aqui em polêmica. Um dia você escuta lá louvores: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aí daqui a pouco, no dia seguinte, você está lá: deixa a vida me levar, vida leva eu. Então assim, é mais ou menos por aí. Amém? Ou você adora Deus, ou você ainda não entendeu quem é o Deus que você adora. Amém? Isso é uma coisa que precisa entrar muito forte no coração. E eu não estou aqui condenando ninguém, por favor, porque muito tempo eu fiquei na igreja e eu vivia exatamente dessa forma. Eu adorava a Deus, quando acabava o culto eu ia para a minha bagunça, porque eu não tinha temor. Porque quando o temor chega à tua vida, tem muitas coisas que você fazia que você não faz mais. Então o desejo do meu coração é que o temor de Deus caia sobre essa igreja. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a voz ficou meio estranha, mas o profeta, quando ele veio falar comigo, ele falou assim: você ousou acreditar em Deus.
Você ousou a entregar a sua vida a Deus. Você decidiu trocar as coisas desse mundo pelo reino de Deus. A sua oração tem sido: Senhor, mostra-nos a tua glória, mostra-nos o teu poder. E por você ter orado dessa forma, se você acha que Deus te abençoou, você não sabe ainda o que é bênção. Amém? Glorifica o Senhor. E isso falou para mim, mas serve para cada um de nós. Porque o dia que nós entendermos de fato que as bênçãos que nós recebemos até hoje não se comparam com aquilo que está por vir, o apóstolo Paulo falou isso, né? As leves e momentâneas tribulações, né, dessa terra não se comparam com o peso de glória que está por vir. Então os momentos, sejam eles tristes ou talvez felizes dessa terra, não se compara com aquilo que está por vir. A gente precisa entender isso. A nossa esperança não é o que nós vivemos no dia de hoje. A nossa esperança é o que nós vamos viver no futuro. Amém? Tudo isso aqui é muito bom, mas tudo isso aqui vai ficar. Agora a pergunta é: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Jesus certa vez se apresenta para os discípulos e fala assim: ok, todo mundo está indo embora, o discurso está duro. E vocês, não querem ir embora também não? Aí Pedro se levanta com a autoridade e fala assim: Senhor, ele não diz isso, mas a vontade de Pedro é falar assim: Senhor, nós até queremos ir também com ele, porque o discurso é duro. Mas para onde nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. A pergunta que eu faço nessa noite para mim e para você é: para onde que nós iremos? Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Ele é santo. Ele é santo, Ele está no nosso meio. Eu quero que você entenda nessa noite: Ele é um Deus santo que resolveu andar no meio de pecadores. Um Deus santo que se diminuiu a ponto de entrar dentro de mim e dentro de você. Um Deus santo que resolveu mudar a nossa história. Eu não sei se para você faz sentido, mas o dia que o Espírito Santo entrou no meu quarto e me revelou isso, as coisas mudaram na minha vida. E aí a gente vê agora, quando eles voltam da Babilônia, agora nem todos querem voltar. Ciro dá uma ordem, Leozinho, coloca para mim Esdras capítulo 4, versículo 11. Esdras 4, 11. Eu quero que você leia comigo, diz assim: Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Continua 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. O rei enviou esta resposta a Reum, chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos demais, aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto do que estavam da além do rio. Paz em tal tempo, e em tal tempo a carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis.
Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. E aqui eu termino. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. O que está escrito aqui, gente? Ciro deu uma ordem para que o povo que quisesse sair da Babilônia e voltasse para Jerusalém, eles poderiam voltar e reconstruir o templo. Eles voltam, Zorobabel começa agora a se levantar e começa a reconstruir o templo, e começam, só que Ciro, ele morre. Depois que Ciro morre, seu filho, Ramsés, se não me falha a memória, eu vou lembrar o nome já, não é Ramsés não, o filho dele se levanta, e quando ele se levanta, a Bíblia diz que esses homens, entre eles os samaritanos, os povos, se reúnem e falam assim: meu Senhor, tu não pode deixar eles reconstruírem um templo, porque se eles reconstruírem um templo, eles vão se tornar fortes, e eles não vão querer pagar tributos ao rei. Esse povo já foi um dia muito forte, ele reinou sobre a terra, e agora que eles foram destruídos, o Senhor não pode permitir que eles continuem reconstruindo o templo. Meu Senhor, dá uma olhada no livro das crônicas, e veja lá se é verdade. Você leu comigo? Então o rei manda ir no livro das crônicas, e manda levantar, e realmente estava escrito lá. Depois mais à frente eu vou falar sobre isso. Então o rei agora, perdoa, ele não acessa o livro das crônicas, e aí ele manda cessar a obra. A obra ficou parada durante 9 anos. O povo ficou 9 anos sem reconstruir a cidade. E aqui eu quero trazer uma palavra de esperança. Muitas pessoas vão se levantar contra o projeto de Deus sobre a tua vida, porque quando a gente fala de reconstrução do templo, na verdade nós precisamos entender nos dias de hoje que nós estamos reconstruindo esse templo. Muitas vezes saímos da Babilônia, estamos restaurando esse templo, e muitas pessoas se levantam para impedir a reconstrução desse templo. Pessoas se levantam e tentam atrapalhar a obra, e a obra muitas vezes é paralisada, às vezes até com força. Às vezes somos impedidos de restaurar esse templo levantado por Deus. E eu não falo do corpo físico, eu falo da alma, eu falo do espírito. Muitas vezes somos impedidos de restaurar o templo. Mas Deus naquela época tinha levantado um homem, Zorobabel, como tem levantado muitos homens e mulheres nesta geração, para voltar a reconstruir aquilo que havia sido perdido. Porque o projeto de Deus, Jesus quando veio a essa terra, ele veio com uma missão: trazer de volta, reconectar o homem ao Pai. Por isso Jesus no João capítulo 14 versículo 6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz eu sou um caminho, eu sou o caminho, artigo definido. E no final o que mais me impressiona é que ele diz: ninguém vai ao Pai senão através de mim. Todas as religiões levam a um Deus, mas só Jesus leva ao Pai. O que tem faltado na terra chama-se paternidade. 90% dos problemas, ou talvez mais, é fruto de uma falta de paternidade. Às vezes pessoas que perderam seus pais, e às vezes pessoas que têm os pais vivos, mas são órfãos de pais vivos. Você está comigo aí? Por isso que o diabo lá em Mateus capítulo 4, ele diz: se tu és filho de Deus, atira aí para baixo e dá ordem aos teus anjos para te guardar. Porque o diabo, ele sempre vai tentar colocar na tua e na minha mente se realmente somos filhos de Deus. Uma coisa que nunca pode faltar na nossa vida é uma identidade definida. Quem tem um pai tem uma identidade definida. Por isso, ano passado eu falei aqui sobre paternidade, sobre identidade, sobre honra. Se nós entendermos esse tripé, se nós entendermos aquilo que é a base do Evangelho, é nós sabermos que nós temos um pai, e por termos um pai precisamos honrá-lo. Fala de honra. E quando se tem um pai e você honra o teu pai, naturalmente a tua identidade ela é colocada sobre você, e ninguém mais diz para você quem você é. Você tem direito de dizer para as pessoas de fato quem você é. Por isso o diabo tem tentado roubar a mente dos crentes. A gente vê muito crente que realmente ama a Deus, mas não entendeu o seu lugar em Deus. E por não entender o seu lugar em Deus, acabam sendo massas de manobra. São levados para a Babilônia, são levados para Jerusalém, são levados para a Babilônia, são levados para Jerusalém. Aonde os colocam, eles estão vivendo.
Ei, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para viver na Babilônia, nós fomos chamados para morar em Jerusalém. É tão lindo que quando Zorobabel depois, ele recebe a ordem, fica 9 anos parado a construção, mas ele continua insistindo e ele volta à reconstrução. E agora o rei, filho de Ciro, morre e se levanta agora Dario. E Dario, ele era amigo de Zorobabel. Dario agora se levanta. E quando os homens vão falar para ele, olha meu rei, eles começaram a reconstrução. Dario fala assim, não, mas eles têm que começar. É propósito de Deus que aquilo se reconstrua. Deus sempre vai levantar alguém para poder apoiar aquilo que você está fazendo diante da presença do Senhor. Deus sempre vai levantar um anjo nessa terra para estar do teu lado, para te trazer uma palavra de vitória. Aquilo que aconteceu comigo naquela conferência, nada mais foi do que uma afirmação de Deus. Ei filho, eu estou contigo, independente das lutas, eu estou contigo. A dúvida, ela não pode pairar dentro de nós. Muitas vezes nós temos certeza das coisas, mas em algum momento de conflito, às vezes nos perguntamos. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus liberou uma palavra sobre você, você não precisa ficar confirmando toda hora a palavra. Se Deus liberou uma palavra que vai fazer, Ele vai fazer. Está ouvindo, Adriana? Ele vai fazer. Se você entender isso, Ele vai fazer. Você só precisa se agarrar, mergulhar e desfrutar daquilo que o Pai vai fazer na tua vida. Glorifica o Senhor. Leozinho, coloca para mim Esdras capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia. E em Aquimatá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, lá da Babilônia, lembra? No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes em sua altura de 60 côvados, de largura de 60 côvados, vai, continua, com 3 carreiras de grandes pedras, ele vai dizendo tudinho, continua. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito grande esse texto aqui, mas eu quero só que você entenda uma coisa. O filho de Ciro se levantou e impediu a obra. Ele morre. Se necessário for, Deus tira rei e coloca rei, só para poder atender aquela promessa que Ele liberou sobre a tua vida. Não sei se você crê nisso. Pastor, eu trabalho numa empresa que o meu patrão me persegue. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se necessário for, se realmente você for um homem de Deus, uma mulher de Deus posicionada, aonde você está, se necessário for, Deus arranca alguém para colocar outro no lugar, para que a tua bênção chegue até você. Você precisa acreditar nisso. O que eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Você precisa acreditar nisso. Deus, Ele move, Ele coloca reis, Ele tira reis. A Bíblia diz que toda autoridade na terra foi dada por Deus. Toda. Não tem uma autoridade na terra que não tenha sido dada por Deus. Até a situação que a gente vê no nosso país, que muitas vezes muito desconfiam, até isso, entenda bem, Deus não fez, mas Ele permitiu. Hoje a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender o propósito disso tudo. Deus nunca permite que alguma coisa aconteça sem a permissão dEle. Nunca. Então agora Deus coloca um outro rei lá, que se levanta, pega o rolo, e ainda diz o seguinte, ó, continua a obra. E detalhe, além de continuar a obra, volta na Babilônia, pega todos os utensílios que foram roubados, pode levar de volta. E outra coisa, continua lendo na tua casa, capítulo 6, ele ainda diz assim, ó, se faltar dinheiro, fala comigo, o que vocês precisarem, fala comigo que eu vou bancar tudo. Deus usa até o ímpio para abençoar o justo, não sei se você crê nisso. Eu não duvido nada Deus fazer um homem milionário entrar por essas portas, nem convertido ele sendo, e Deus levantar um homem para poder abençoar a gente nova. Eu não duvido de nada, porque o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus que faz coisas infinitamente maiores do que nós pensamos e pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu não duvido nada. Um Deus que fez mortos ressuscitarem, um Deus que transformou tudo, um Deus que mudou a história de um povo, um Deus que fez tantos e tantos milagres, um Deus que quando eu olho para mim, eu olho para você, um corpo humano, se a gente parar para estudar o corpo humano, uma complexidade tremenda, todos os órgãos se conectando, não sei se faz sentido para você, mas todos os órgãos se conectando,
tudo tendo uma função, cada um conectado no outro, tudo funcionando de uma forma perfeita. Um Deus que faz um ser humano, que faz de um sêmen se transformar num ser humano, ter um coração, ter vida. Esse Deus, o que é impossível para esse Deus? Agora coloca no capítulo 10, Leozinho. Olha o que diz no capítulo 10. E orando Esdras, assim fazendo esta confissão e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças. Eu queria que você pegasse isso no teu espírito. Lê com bastante cuidado isso aqui. O povo estava na Babilônia. Ciro faz um decreto. Eles voltam para Jerusalém, nem todos, aproximadamente 50 mil voltam para Jerusalém. Começa uma reconstrução. Zorobabel, filho de Salatiel, está à frente da obra. Começa a levantar ali a obra, está fazendo tudinho. Ciro morre, se levanta o seu filho, impede a obra, porque os samaritanos, por isso existia uma briga muito grande entre os samaritanos e os judeus. Amém? Aí a gente vai entendendo toda a Bíblia. Aí os samaritanos e os povos adversários se levantam, vão até o rei. O rei paralisa a obra por 9 anos. Depois de 9 anos a obra é paralisada. Aí agora se levanta um outro rei, aquele rei morre, se levanta um outro rei chamado Dario, libera agora um decreto para que eles continuassem a construir a obra, e se eles precisassem de alguma coisa, ele bancaria a obra. Amém? Aí agora Esdras, que está aqui junto com Zorobabel, na reconstrução do templo. Você conhece a história, lembra? Esdras reconstruiu o templo e Neemias reconstruiu os muros, lembram disso? Lembra? A gente vai falar isso mais à frente. Então agora, e orando Esdras, assim, e fazendo esta confissão e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e preste atenção nisso, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Eu não quero ler não, que é muito grande. Esdras agora, ele começa a buscar ao Senhor, ele começa a chorar. E Esdras percebe que aqueles que estavam na Babilônia, que voltam para Jerusalém, para reconstruir o templo, agora para começar tudinho, para começar todas as funções, Esdras percebe que o povo já não é mais um povo completamente escolhido de Deus. O povo agora tinha se contaminado. Eu queria que você pegasse isso no teu espírito. O povo se contaminou. Os homens se deitaram com mulheres de outras terras. As mulheres se deitaram com outros homens. O povo agora está completamente corrompido, eles estão misturados. Aquilo que era puro, agora está misturado. Esdras começa a chorar, lê no capítulo 9, Esdras começa a chorar, ele rasga as suas vestes, ele faz um jejum, ele começa a prantear, ele começa a pedir perdão a Deus. E agora, você leu comigo, alguns homens se levantam. E eles falam assim, tem jeito. Nós vamos despedir as nossas mulheres e aquilo que é nascido delas. Eu queria que você parasse para refletir. Homens que se deitaram com mulheres na Babilônia, agora tem filho dessas mulheres, eles voltam para a terra de Jerusalém, para a sua origem. Só que agora Deus não aprova, e eu preciso que você acredite nisso, porque está escrito na Bíblia. Deus não aprova isso. E agora eles precisam tomar uma decisão, que é liberar as suas mulheres e liberar os seus filhos. Entenda bem, em nome de Jesus, eu não estou falando aqui para que alguém abandone a sua esposa e abandone o seu filho, porque tudo que é falar desse altar, às vezes as pessoas entendem completamente diferente. Mas existem coisas que nós trouxemos do nosso passado, que não são permitidas por Deus para que nós possamos entrar num novo lugar. Existem coisas que nós desfrutamos no passado e que nós queremos agora chegar na presença de Deus e que Deus nos aceite do jeito que a gente é. E deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: Deus não vai aceitar, porque Deus não muda.
O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que fazia lá na época é o mesmo Deus que continua fazendo hoje. A Bíblia diz que Ele não muda, nele não há variação. Então, se você quer de fato, assim como Zorobabel, reconstruir o templo, você precisa, em nome de Jesus, deixar no teu passado coisas que você sabe que você não pode entrar que não podem entrar no teu futuro. Existem coisas que muitas vezes nós precisamos abrir mão do nosso passado para que possamos entrar numa nova estação. Existe um tempo profético. Quando o profeta liberou para essa casa, ele liberou para essa casa, mas eu preciso que você entenda, todos nós vamos viver um tempo profético. Todos nós vivemos aqui na terra e a nossa caminhada com Deus é de glória em glória. Muitas vezes não conseguimos entrar no nosso futuro porque nós ficamos presos ao nosso passado. E o nosso passado é a única coisa que nos prende para poder entrar no futuro. Eu tenho dito nessa casa, eu não sei o que Deus está falando com você, mas se é um perdão no passado, se é liberar perdão sobre a vida de alguém, se é pedir perdão para alguém, se é você ajeitar alguma coisa que ficou resolvida no passado, eu não sei o que é, mas eu sei que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Porque quando eu separava essa mensagem no finalzinho, quando eu já estava indo embora, o Espírito Santo falou assim: volta, e lê o capítulo 10. E quando eu comecei a ler o capítulo 10, eu comecei a chorar, porque eu comecei a entender que se nós não nos desfizermos das coisas que nos prendem ao nosso passado, nós não conseguiremos entrar num novo lugar em Deus, numa nova estação. Eu tenho dito nessa casa que é um lugar no Espírito. Isso é um lugar no Espírito. E para nós entrarmos nesse lugar, acessarmos esse portal, nós precisamos aprender a andar em santidade com Deus. A gente nunca vai acessar esse lugar se nós formos carnais. A gente nunca vai acessar esse lugar se os nossos desejos, os nossos pensamentos estiverem presos ao nosso passado. Deixa eu dizer uma coisa, ei, Babilônia não faz mais parte da tua história. Babilônia foi o tempo da ignorância na tua e na minha vida. Mas Babilônia não pode ser um lugar aonde a gente fique lembrando. Lembra o povo? Eles estavam no deserto, maná todos os dias. Falavam assim: lá no Egito tinha sopa de cebola. Cara, eles estavam preocupados com sopa de cebola, e Deus mandando o maná vivo descendo do céu. Lá no Egito nós não vivíamos isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: no Egito tu era escravo, cara. Hoje tu é liberto. Tu está preocupado com o Egito, cara. Na Babilônia você achava que era livre, mas você era escravo, porque estava numa terra alheia, cara. Você era escravo na Babilônia, e você acha que a Babilônia de verdade era bom. Deixa eu dizer uma coisa: o meu passado, eu vou falar por mim, o meu passado, eu fazia muita bagunça, eu achava que eu era livre, mas no fundo eu era um prisioneiro de Satanás. Eu ia para todas as noitadas que existiam no Rio de Janeiro, eu fazia todas as bagunças do mundo, mas no fundo eu achava que eu era livre, quando na verdade eu era um escravo. Eu tinha uma coleira no pescoço que ele dizia até onde eu ia, até onde eu voltava. Mas o meu Jesus um dia entrou na minha vida, quebrou as correntes e disse assim: ei filho, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Zorobabel teve uma grande importância na história. Ele se levantou com autoridade para reconstruir aquilo que era importante para Deus. Eu tenho convicção de que Deus está procurando homens e mulheres que não querem se dobrar a esse sistema. Homens e mulheres que vão se levantar com autoridade para trabalhar para Deus, para estar em primeiro lugar com Deus e depois naturalmente trabalhar para Ele. Deus está levantando homens e mulheres que estejam dispostos a gastar a sua vida. O desejo do meu coração é que eu e você possamos gastar a nossa vida. Aquela música do Drops, do grupo Drops, é Ele, por Ele,
gastar a vida. É isso que nós fomos chamados, gastar nossa vida pelo reino. Um dia, eu creio que um dia, estaremos todos nós diante da presença dele. E ele vai dizer para mim e para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Antes de terminar esse culto, eu quero chamar o meu príncipezinho aqui. Vem cá. Tá fazendo 7 aninhos hoje. Vem cá. Tudo bem? Quero que você, junto comigo, ore por ele. Mas o papai quer falar uma coisa para você, junto com a mamãe. O papai quer dizer que o papai tem muito orgulho de você. Você é um menino incrível. Você é um menino que veio para a nossa vida para trazer alegria para a gente. No momento mais difícil do papai e da mamãe, Deus deu você. Você foi a certeza de que tudo estava começando. Você tem sido um menino educado, um menino bom, um menino que ama a Deus. Que você ajude seus amiguinhos a conhecer Jesus, como você conhece lá em casa. Que você cresça, que você brinque, mas que você nunca se envolva com coisas erradas, como o papai sempre fala com você. Que você cada dia mais seja amigo do papai, da mamãe, dos seus irmãos. E que você viva as maiores promessas de Deus na sua vida. Você vai ser um profeta nessa geração. Você vai ser um menino que vai mudar a tua geração. Papai sempre fala isso para você, não fala? Não fala isso para você todos os dias? Você vai mudar a história de muita gente, em nome de Jesus. Eu te amo muito, tá? E eu quero, junto com a igreja, eu quero cantar um parabéns para você. Parabéns pra você nessa data querida da felicidade. Te amo também. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não. Estenda essa mão para cá, vamos orar por ele. Pai, eu quero te agradecer pela vida desse príncipe. Ele veio num momento tão importante, Deus, pra gente. Quando nós achávamos, Deus, que tudo estava acabado, o Senhor começou tudo de novo, Pai. Quando nós olhamos para trás, Deus, são só 7 anos. 7 anos de restauração. Obrigado pela tua fidelidade sobre a nossa vida, Deus. Obrigado sobre a vida desse príncipe. Quero profetizar sobre a vida do Davi e declarar que ele será, Pai, ele já é um menino segundo o teu coração. Ele e os seus irmãos, Pai, sempre vão se desviar do mal. Serão profetas, Pai, nesta geração. Homens que vão impactar, meu Pai, a sua geração. Abençoa a vidinha dele, Deus, Pai, dá para ele saúde. Repreendemos qualquer tipo de doença no seu organismo, Deus. Declaramos que ele terá sempre uma vida perfeita e que a doença não vai chegar até a sua casa. Ele irá crescer, Deus. Ele irá se relacionar com uma mulher de Deus, Pai. Uma mulher segundo o teu coração, Deus. Terá frutos, Pai, desta relação, que darão sequência a tudo aquilo que o Senhor começou a fazer. Te agradecemos pela vida do Davi, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito muito que Deus está querendo nos transicionar. Eu acredito demais nisso. Eu prego muito isso aqui e eu tenho tentado viver isso na minha vida. Eu quero entrar numa nova estação com Deus. Eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. E eu tenho convicção de que, se nós nos prepararmos, Deus vai fazer coisas muito grandes na nossa vida. E através de nós. A minha oração é que cada dia mais possamos buscar ao Senhor. Vem cá, vem aqui em cima, antes de terminar. Meu príncipe, vem cá. Tudo bem? Tudo bem com você? Deus abençoe, tá? Te amo, tá bom? É amigo do papai.
Senhor, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes todos os dias e que possamos ter a melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Domingo estaremos aqui às 10 da manhã às 19 horas, amém? Deus abençoe você.